Olá a todos! Essa é uma apresentação referente ao projeto de pesquisa Interações Sociais, Moderno Tipo de Aprendizagem Motora, apresentado pela aluna Jennifer Souza e orientado pelo professor Dr. Vitor Profeta. Bom, vocês sabem o que é aprendizagem motora? E já pararam para pensar que conversar com um colega pode influenciar a maneira como aprendemos uma habilidade? Como, por exemplo, chutar uma bola? A aprendizagem motora é definida por McGill e Anderson como alteração do indivíduo em realizar uma habilidade motora. Essa mudança seria devido à experiência ou à prática, e ela é inferida por meio de uma melhora relativamente permanente no desempenho. Contudo, diversos fatores podem impactar na forma como o indivíduo aprende, como, por exemplo, a manipulação da prática realizada por meio de um profissional, como a frequência de feedback. Sabe aquele feedback que seu professor te dá na aula de educação física ou que o seu personal te dá na academia? Pois bem, entretanto, há um fator que não é controlado pelos profissionais e é comumente presente no contexto da prática, a interação social. Ela se refere à influência e às relações que os indivíduos estabelecem durante o processo de aquisição e desenvolvimento de habilidades motoras, assim como em qualquer outro contexto social, e ela é considerada uma necessidade psicológica básica. Dessa forma, esse fator sugere que, em contexto de prática, como nas aulas de educação física, por exemplo, os praticantes podem estar engajados ativamente na discussão de problemáticas, estratégias ou formas de se alcançar um melhor desempenho nas tarefas realizadas. Assim, esse fator pode estar favorecendo o desenvolvimento de aprendizagem explícita, que consiste no processo consciente do conteúdo aprendido pelos aprendizes e, por essa razão, pode verbalizar o que aprenderam. Isso se deve pelo conjunto de instruções disponibilizadas referente ao movimento esperado. Um estudo realizado recentemente por Profeta e colaboradores buscou investigar se permitir que duas pessoas conversem entre si enquanto aprendem uma habilidade motora ajudaria a melhorar o aprendizado. Eles também queriam saber se isso mudaria o efeito de instruções baseadas em analogia, que envolve a aprendizagem implícita. Em resumo, o estudo dividiu os participantes em dois grupos: o grupo de prática individual de analogia, em que os participantes realizaram a prática sozinhos, e o grupo de práticas de analogia de díades, em que os participantes realizavam a prática em duplas do mesmo sexo. Além disso, nesse grupo, o pesquisador informou os participantes que eles poderiam conversar sobre a tarefa e ajudar uns aos outros, assim como também que a pontuação da dupla seria a média das pontuações individuais. Os dois grupos receberam instruções por analogia para executar a tacada, movendo o taco como se fosse um pêndulo. Os resultados dessa pesquisa foram que os autores não encontraram diferença significativa entre os grupos no teste de retenção, e nem mesmo nos testes de transferências, dupla tarefa e pressão social. Além disso, o grupo de duplas não apresentou maiores valores de motivação, e nem mesmo um número maior de regras explícitas do que o grupo individual, apesar de terem experienciado uma contribuição maior de processos explícitos na aprendizagem motora, devido à realização em dupla de modo cooperativo. Ou seja, eles tiveram uma grande oportunidade de realizar interações sociais. No entanto, foi encontrada uma correlação positiva e significativa entre a capacidade de memória de trabalho e o desempenho no teste de transferência de dupla tarefa, mas isso foi apenas por participantes dos grupos em duplas. Ou seja, o que isso significa? Que quanto maior a capacidade de memória de trabalho desses indivíduos, do grupo de duplas, maior o desempenho no teste de dupla tarefa. Mas lembrando, apenas para os indivíduos em duplas. Apesar dos resultados obtidos, ainda não está claro se em contexto social os indivíduos podem potencializar o efeito da aprendizagem explícita. Além disso, há uma necessidade de aprofundar a compreensão desse fenômeno, uma vez que as interações sociais são parte fundamental da natureza humana, bem como de aprimorar os procedimentos adotados por Profeta e colaboradores. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar se a prática em duplas amplifica o efeito da aprendizagem motora explícita, bem como estabelecer uma associação entre a influência social fora do contexto de prática e a aprendizagem motora explícita. Para isso, a tarefa motora a ser realizada consiste na tacada curta do golfe, direcionada a um alvo principal a 3 metros de distância. Nós reunimos estudantes universitários de ambos os sexos, que sejam destros e que serão alocados em cada um dos dois grupos de pesquisa. Uma instrução explícita individual, em que os participantes realizaram a prática sozinhos, e uma instrução explícita duplas, em que os participantes realizaram a prática em díade, ou seja, em duplas. Além disso, as duplas foram informadas de que podiam ficar à vontade para conversar sobre a tarefa, uma vez que o resultado final é a média da dupla. O estudo foi organizado da seguinte forma: no primeiro dia, os participantes preencherão um termo de consentimento livre e esclarecido, consentindo com a participação na pesquisa. Após isso, os participantes irão responder o inventário de Edinburgh, que foi utilizado para avaliar a lateralidade manual, ou seja, é uma análise que a gente faz da preferência que o indivíduo tem da utilização da mão esquerda ou direita para executar determinadas ações. Logo depois, os participantes irão realizar o teste de memória, para avaliar sua capacidade de memória de trabalho, que consiste em um teste de números regressivos. Em síntese, os participantes recebem uma série de sequências numéricas crescentes e precisam relatar as sequências de trás para frente. Se a sequência regressiva for relatada corretamente, o número de dígitos aumenta. O teste só será interrompido quando o participante não relatar duas sequências regressivas seguidas. Posteriormente, os voluntários serão questionados por meio de perguntas orais no início de cada sessão de prática, se eles conversaram sobre a tarefa ou a prática da tarefa com alguém. Essas perguntas são extremamente importantes para que possamos avaliar as interações sociais externas dos indivíduos. Em seguida, eles realizam a fase de aquisição, que consiste em 180 tacadas de golfe que foram divididos em 3 dias, que equivale a 60 tacadas distribuídas em 4 blocos de 15 tentativas. No segundo dia, as perguntas orais são realizadas novamente, e vale ressaltar que as informações não são acumulativas. Então perguntamos de ontem para hoje, para que possamos avaliar novas interações sociais desses indivíduos, e assim irá suceder até o terceiro dia. A diferença é que ao final do terceiro dia, os participantes irão responder um inventário de motivação intrínseca, que consiste na avaliação subjetiva da experiência vivida pelos sujeitos durante a realização da tarefa. Após isso, os voluntários irão transcrever as regras utilizadas por eles para realizar a tarefa, ou seja, as estratégias, técnicas que os participantes desenvolveram, adotaram para aprender a tarefa do golfe ao longo de todos os dias de prática. No quarto e último dia, os voluntários irão realizar os testes de aprendizagem, consistindo em 3 sessões de 15 tentativas. Na primeira sessão, eles irão realizar um teste de retenção em condições semelhantes à fase de aquisição. Na segunda sessão, será realizado um teste de transferência de dupla tarefa, em que o participante realiza outras 15 tentativas, enquanto conta o número de sons altos que serão emitidos por uma caixinha de som. E por último, um teste de transferência de pressão social, em que o participante será informado de que será gravado durante a realização das 15 tacadas do golfe e que um especialista no golfe irá avaliar a qualidade da sua tacada, por meio dos vídeos. Entretanto, nenhum conteúdo será registrado e o voluntário será informado após o teste. Com isso, esperamos que os indivíduos do grupo de duplas relatem mais regras explícitas após a prática. E também presumimos que quanto maior o número de interações sociais externas, maior seja o número de regras explícitas relatadas. Dessa forma, gostaríamos de analisar o impacto que as interações sociais têm na aprendizagem motora do indivíduo. Tais achados podem contribuir e expandir esse entendimento para a área do comportamento motor. Pois, como eu disse anteriormente, esse fator, como as interações, os diálogos, as relações criadas e construídas, elas são inerentes à natureza do ser humano e, consequentemente, no ambiente de trabalho de um profissional de educação física. Bom, chegamos ao fim e essas foram as referências utilizadas para a construção do nosso